Fala comigo, gente louca por Jesus. Bem-vindos ao Quartinho de Oração, onde sempre produzimos, debaixo de muita oração e leitura bíblica, uma palavra diária para você. Hoje eu quero falar sobre reconte sua história para você mesmo. Mas eu quero te convidar aí comigo para Israel, para a Terra Santa, em outubro de 2020. Vamos ficar 5 dias em Israel, 1 dia em Atenas, na Grécia, e 3 dias num cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas. Acesse a viagem conossim.com.br e simbora, porque já tem muita gente que se inscreveu. Eu não quero ler nenhum texto da Bíblia hoje, eu quero lembrar você de uma história fantástica que tem aqui, que é a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. O homem tinha tudo, ele era poderosíssimo, mas você sabe que um dia Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó e tomar tudo que ele tinha, né? E Jó entrou por um período de grande sofrimento. Foi tão grande o sofrimento de Jó, que Jó literalmente se sentou no chão e ele se coçava, porque ele estava todo machucado, ele se coçava com um caco de telha. E a Bíblia diz que os cães, os cachorros, vinham lamber as feridas de Jó. Ele não simplesmente perdeu os 10 filhos, e perdeu toda a riqueza, e perdeu a casa, não. Ele foi para a miséria completa. E ele tinha motivos reais para estar muito triste. A Bíblia diz que ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele disse: maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que foi correndo e contou para o meu pai: olha, você teve um filho. Essa era a história de Jó. Mas você sabe que Satanás sempre gosta de piorar a história. O que ele fez? Mandou 3 inimigos. A Bíblia diz que chama amigos de Jó, mas era inimigo. Porque os 3 sentaram e, ao invés de consolar Jó, eles colocaram ainda mais problema e mais culpa, porque basicamente eles estavam tentando dizer para Jó que Jó tinha pecado e que ele tinha que se arrepender. Só que Jó não tinha cometido nenhum pecado. Nenhum pecado. Lucinha, mas como é que pode isso? Gente, Deus é Deus. Se só pessoas que pecarem sofrerem, como que o mundo vai saber como um filho de Deus se comporta diante de um sofrimento que ele não merece? Né? Por que Deus permite que os seus filhos sofram? Várias causas. Uma delas é para mostrar para o mundo que não conhece a Deus como que as pessoas que têm Deus são mais fortes e aguentam muito mais. Mas o mais interessante dessa história de Jó é como termina. E como que termina? O capítulo 42 tem algumas frases muito legais, né? Lá no meio ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó faz algumas declarações para Deus muito bonitas, que são bem diferentes das declarações que ele fez na hora do sofrimento. É verdade que na hora que uma má notícia chega, a gente fala besteira. Ai, onde está Deus? Por que ele deixou isso? Ai, Senhor, eu tenho sido fiel, né? Mas, lá no final da história, a gente vê que Jó recontou a própria história de outra maneira. E tem um verso lá que eu acho extraordinário. É assim, ó: e foi o final da vida de Jó muito melhor do que o seu princípio. Sabe o que eu queria te desafiar hoje com esse vídeo? Reconta sua própria história para você mesmo. Muitas vezes as coisas aconteceram com a gente e a gente acreditou numa versão dos fatos ruim. E a gente ainda não parou para olhar para esses fatos por uma outra perspectiva. A gente está olhando daqui e Deus está olhando daqui. A mesma coisa. Então, a pessoa diz: eu sofri um abuso, eu sou alguém abusado. Aí você começa a olhar a sua história e fala assim: não, eu sou alguém que sofreu um abuso, mas que superou esse abuso, e não só superou com a ajuda de Deus, como hoje estou ajudando outros a superar os seus abusos, porque o meu abuso superado se tornou o meu ministério. É uma outra forma de encarar, né? Eu me lembro que eu fiquei desempregado, uma época da minha vida.
Eu já tinha conta para pagar, já era casado, já tinha filho, já pagava aluguel. E aí, qual que é o rótulo que eu me dei? Deus não está vendo, Deus esqueceu de mim, Deus não está provendo para as minhas necessidades. Foi no meio daquela luta ali, tentando pagar as contas, vivendo de seguro-desemprego, que Deus falou assim: você está dizendo que você é um cara que eu esqueci de você financeiramente, né? Tenta ler essa notícia de uma outra maneira. E aí, sabe o que eu descobri? Que aquele não era momento para procurar emprego. Deus tinha me deixado sem emprego para eu ir tempo integral para o ministério. Eu estou hoje tempo integral no ministério, sem ganhar salário de igreja, sem ganhar salário de nada, porque muitos anos atrás, um desemprego, que no início foi uma péssima notícia, se transformou na porta para eu estar hoje fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, eu mudei a chamada, a headline, eu mudei a manchete da minha vida. E eu, ao invés de Lucinho desempregado procura onde foi que errou, virou desemprego do Lucinho abre porta para ele cumprir totalmente o seu ministério. Hein? Já viu a manchete quando vem no jornal assim, aquela notícia maior? Muda hoje a manchete principal da sua vida. Reconte sua própria história para você mesmo. Eu me lembro que eu me achava um órfão. Um órfão. Eu vivia dizendo, minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, e aí meu pai foi para o exterior trabalhar, então eu fiquei muito tempo sem pai e sem mãe, e aí mesmo depois quando eu fui, encontrei meu pai, eu logo depois casei, então eu fiquei muitos anos direto sem pai, sem mãe, e sempre essa coisa de órfão, órfão. Então eu falei, órfão? Isso não é um título que Deus me dá, pois a Bíblia diz que eu fui adotado na família de Deus. E eu comecei a mudar isso. E eu falei, não, eu não sou órfão, não. Eu tenho pai biológico, eu tenho pai celeste, e eu ainda sou o irmão mais velho de uma geração, porque eu estou indo lá fora com o meu ministério, pegando adolescentes e jovens que se sentem sem pai, sem mãe, e trazendo eles para a paternidade de Deus. Você tem que recontar sua história para você mesmo. Você decidiu acreditar na pior versão. Outro dia uma pessoa encontrou comigo e falou, oi, eu sou divorciada. Eu falei, oi, eu sou casado. Por que você se apresentou para mim me falando do seu pior episódio? Eu não estou te perguntando nada disso. Né? A pessoa virou para mim, oi, eu sou homossexual. Eu falei, oi, eu sou hétero. Ué, eu estou te perguntando se você... Por que você não virou para mim e falou, oi, eu sou corintiano, sou flamenguista, sou... Não, a pessoa se define pelo pior, sabe por quê? Porque na cabeça dela, a manchete ruim é a que continua valendo. Reconte hoje sua própria história para você mesmo. Paulo recontou a sua história. Eu encerro falando disso. Paulo era um cara que 3 vezes ele conta a sua história. E ele fala que ele perseguiu os cristãos e ele matou e tal. Mas que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele fala, hoje, pela graça de Deus, eu sou apóstolo, eu sou pregador. Então ele podia ter ficado preso lá naquele passado. Eu já fui um torturador de cristãos, eu já matei servos do Senhor, eu não sou digno. Não, reconte sua própria história. Porque se você acreditar numa versão de uma história mentirosa sobre você mesmo, como é que Deus vai usar a sua história para salvar outros, se você ainda não conseguiu ver o lado bom da sua própria história? Geralmente o lado bom da nossa própria história é quando a gente pega a dor que a gente viveu e transforma ela naquilo que Deus vai usar para curar outras pessoas. Mude hoje a manchete principal da sua vida. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo, eu quero te pedir, dá uma nova visão, dá uma nova interpretação. Ajuda a gente a contar a nossa história para a gente mesmo de uma nova maneira, para que a gente possa pegar essa nova história, essa nova manchete, e com ela salvar outras pessoas. Faz isso, Senhor, em cada coração que me assiste. Em nome de Jesus, amém. Deixa o like aí sempre para mim, aperta aí o sininho para você receber a notificação todo dia, se inscreve no canal e manda esse vídeo para muita gente que está precisando.